Muito boa tarde, uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marim e a todos os irmãos, ministros e irmãos de diferentes congregações que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e diferentes meios de comunicação, como internet também. Hoje, sexta-feira, 20 de setembro deste ano 2024, temos como tema os galardões aos crentes em Cristo, a qual foi pregada pelo Dr. William Souto Santiago na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014. Aqui em Cayey, Porto Rico, e ele ali usou a escritura de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 ao 17, vamos ler o versículo 12 e 13 do capítulo 22. Eis que cedo venho, e o meu galardão comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Os galardões aos crentes em Cristo. Podem sentar, por favor. Na mensagem, a liderança do anjo de Deus, que foi pregado pelo Dr. William Souto em 8 de novembro de 1992, em Cayey, Porto Rico, nos diz, no tempo de Moisés e no tempo de Jesus, o que o inimigo de Deus combateu foi o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. E encontramos que usou muitas pessoas para impedir que o povo visse o cumprimento do que Deus prometeu para esse tempo. Porque quando o povo vê, Porque quando o povo vê o que Deus prometeu para a era e dispensação em que esse povo vive, o povo é vitorioso. E o povo recebe todas as bênçãos de Deus. Mas se o inimigo consegue impedir que veja as promessas que correspondem para esse tempo e o cumprimento dessas promessas, à medida que Deus vai cumprindo, o inimigo então obtém a vitória contra esse povo. Porque o inimigo, vejam vocês, para estar contra o programa divino, ele tem que usar instrumentos, véus de carne. E assim é que ele pode impedir que os escolhidos de Deus, que os filhos de Deus gerem era, de dispensação em dispensação, consigam ver e receber as promessas desse tempo, ou seja, usa instrumentos. Mas se não tem instrumentos, pois não pode atuar, como nos diz no livro de citações, na página 62, parágrafo 547, diz: Tanto como temos aqui um diabo, quase nem é danino, a não ser que ele possa ter alguma coisa no que trabalhar. Ele tem. Vocês recordam aqueles diabos que foram expulsos de legião? Eles querem fazer mais travessuras, assim que eles queriam entrar nos porcos. Assim que diabos têm que ter alguma coisa no que atuar. Alguém por meio de quem atuar. E esse é o modo que Deus faz também. Ele tem que nos ter, ele está dependendo em nós para operar por meio de nós. A cabeça necessita de um corpo para atuar. E também, em cima do parágrafo, ele escreve: o parágrafo não pode causar dano se não tem com quem trabalhar. E escreve: a serpente, Caim, Judas, o anticristo, a besta, e as escrituras que já lemos, que ele coloca ali. Agora vejam vocês como, assim como Deus opera por meio dos seus instrumentos, seus mensageiros, seus véus de carne, também o diabo faz o mesmo.
Agora continua dizendo, mas quando o povo, nosso irmão William continua dizendo, mas quando o povo não presta atenção às críticas, aos argumentos e a toda coisa que atiram contra o cumprimento do que Deus prometeu para esse templo, se o povo não presta atenção aos ataques que o inimigo fizer, mas que somente presta atenção à palavra de Deus para esse tempo, a qual dá a conhecer as promessas que Deus fez para esse tempo e dá a conhecer o cumprimento dessas promessas à medida que vão sendo realizadas, esse povo é um povo vitorioso, é um povo que obterá a vitória. No livro de Citações, onde nos fala de que será a grande vitória no amor divino, e ele nos fala do quartinho de madeira, onde em uma grande carpa catedral estaria se realizando tudo isso. Vamos ir ali à página, parágrafo 464, parágrafo 464, da página 54 diz: porque tu escolheste o caminho estreito, a via mais dura, tu andaste em tua própria escolha. Agora vejam, agora este homem, cuide como está escrito. Vocês veem que está escrito em umas palavras estrangeiras. Tu escolheste a decisão correta e precisa, e ela é minha via, bendito Deus, ela é minha via. Ele disse, por causa desta decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido sobre a visão. Vejam vocês recordam a visão? Uma porção enorme do céu te espera. Que decisão tão gloriosa tu tomaste. Vem? Isto em si mesmo. Agora que está, daqui em diante eu não entendo. Isto em si mesmo é o que, parênteses grandes ao redor disso, o qual dará e fará vir passar a vitória tremenda, a tremenda vitória no amor divino. À direita desenha uma pedra angular e escreve amor. Eu não sei o que significa isso. Isso virá a acontecer. Talvez na pequena carpa, um desses dias colocado ali atrás dele o fará notório, o dará a conhecer. A carpa pequena, a tremenda vitória do amor divino. Ele escreve ali embaixo. E em cima da carpa pequena escreve 12 por 20. E em cima ele escreve a via de Deus, carpa pequena igual amor divino. Essa é a grande vitória no amor divino que o povo terá junto ao ministério, que está operando na grande carpa catedral. Vejam, na 105 do livro de Citações, parágrafo 916, diz: Jesus se interessa suficiente por mensagem do dia ao trazer as mesmas coisas a acontecer como ele disse, até morrer e se levantar para enviá-las pelo Espírito Santo, o Consolador para mostrar seu ministério hoje, que ele ainda vive. A ele lhe interessou o suficiente, nos interessará a nós? Essa é a coisa. Interessará a nós? Ele morreu por este ministério, ele morreu para que o Espírito Santo pudesse estar aqui nesse dia, para nos mostrar essas coisas. Ele teve interesse por ti. A ele lhe interessou trazê-lo aqui. A ele interessou o suficiente para fazê-lo, para enviar o Espírito Santo para fazer este ministério de hoje. Ele escreve aí, Jesus está interessado em cumprir no cumprimento das suas promessas. Jesus está interessado no cumprimento das suas promessas. Agora vejam, aqui continua dizendo, nessa mesma mensagem, e esse povo, neste tempo final, somos nós, que obteremos a grande vitória de e no amor divino, porque somente prestaremos atenção às promessas divinas correspondentes para o nosso tempo e o seu cumprimento à medida que vão sendo cumpridas. No estudo bíblico dessa mensagem, há um extrato do tema respeito. Diz:
Na página 4 dessa mensagem, aqui é o extrato dessa página, diz o irmão Branham: os índios caminham sobre o fogo, descalços, de 3 pés de profundidade, 3 ou 4 pés de largura, sopram o carvão até que está branco de quente e não queimam seus pés. E negam que há tal coisa como Jesus Cristo. Não, amigo. É a palavra que o mostra. As pessoas e a palavra têm que ser um. Vem? Jesus e a palavra eram o mesmo. Ele era a palavra. E quando Jesus vive no ser humano, isso torna ele a palavra o mesmo. Não, reticência. Sua vida mostra o que você é. Vejam, somente vejam no espelho de Deus. Veja como, e diga como eu me olho nessa manhã enquanto oramos. E aí, nessa mensagem aí em seguida, um irmão que fala em línguas, e há outro irmão que dá a interpretação, e a interpretação aí, nessa mesma linha, aí onde terminamos, diz: meus filhos, hoje eu digo a vocês, sim, ainda eu, Deus Todo-Poderoso, olhei sobre a terra hoje. Eu vi a maldade na que essa geração foi trazida. Sim, eu vejo o pecado em que o homem hoje se encontra. Sim, mas não sabeis que eu fiz uma grande coisa para vós? Sim, eu enviei um homem neste último dia, sim, para que ele seja uma voz para essa geração. Mas eu vos digo esse dia, meu povo, muitos zombaram do seu nome. Sim, eles viraram suas costas às coisas que ele falou. Agora vejam, nessa manifestação do Filho do Homem, no irmão Branham, foi em misericórdia, do qual ele na página 22, parágrafo 183, ele nos diz: o Filho do Homem está sendo agora revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora, e eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Eu espero que o seu Espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados, a sua igreja em misericórdia, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. Vejam aqui como aí nos fala o que essa interpretação desse irmão que falou em línguas falou ali foi o mesmo que já aqui em 61 confirmou isso que o irmão Branham tinha falado em 58. Ou seja, o irmão Branham tinha falado isso em 58 e vejam, em 61, aí está um irmão falando em línguas e há outro que dá a interpretação. E uma das coisas que aí foi dito foi que muitos tinham zombado dessa manifestação do Espírito Santo no irmão Branham. E aqui o irmão Branham nos mostra, nessa porção do livro de citações, que ele esteve se revelando à sua igreja em misericórdia e que muitos dizem riram, escarneceram. Vejam, na primeira vinda do Senhor foi colocado sobre Jesus uma coroa de espinhos. Na manifestação do Filho do Homem no irmão Branham, foi colocada uma coroa de zombação, de zombaria. E vejam que em sua segunda vinda é uma coroa de reconhecimento. O reconhecem os seus filhos, e aí é onde o Espírito Santo, que esteve de era em era, se revelando por meio de cada mensageiro, quando se faz carne,
neste tempo final, é o povo que o coroa. Como que? Página 134 do livro dos selos. E notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos. Como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam, é um reconhecimento que dão ao Espírito Santo encarnado neste tempo final, em sua manifestação final como Filho de Homem. Filho de Homem é profeta. Agora vejam. Continua dizendo, a próxima vez que ele se revelar a si mesmo será no juízo ao mundo. E as nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça, seu dia de graça, ou melhor, e ele escreve Elias e Moisés. Ou seja, que depois do precursor, depois do que o reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, depois vem o precursado. Mas vejam que há um tempo aí, onde Deus enviou o seu mensageiro, trazendo as boas novas a Maria espiritual, como foi lá, a Maria, no tempo, onde foi pedra angular, ou seja, de pedra angular, era de pedra angular, onde tinha que aparecer esse sétimo selo em sua primeira vinda. E o próximo, ou seja, a próxima vez, como diz aí, que ele se revelaria à sua igreja como Filho do Homem, seria já não em misericórdia, mas como Rei dos Reis, como Leão da tribo de Judá, porque já para esse tempo ele não estaria como Cordeiro de Deus. Agora, se não se cumpriu no irmão Branham, nem no irmão William, porque para o tempo do Dr. William Soto Santiago era tempo de misericórdia. Portanto, não se estava revelando aí em juízo, nem estava se revelando como Leão da tribo de Judá. Ainda havia misericórdia para o povo, ainda a porta da dispensação da graça não tinha se fechado. Ou seja, que era preciso estar buscando esse personagem, esse instrumento, esse véu de carne no qual Deus estaria cumprindo essa promessa, onde ele estaria se revelando a si mesmo, mas em juízo ao mundo. Agora vejam aqui, ele diz que nesta interpretação do que este irmão falou em línguas, ele ali diz, eles viraram suas costas às coisas que falou. Mas eu digo, aqueles que escutarem essas palavras, eu farei que grandes bênçãos venham sobre vós, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu recompensarei este dia aqueles que sinceramente recebem essas palavras. E o irmão William aí, neste estudo, do lado desse extrato, ele escreve WMB, ou seja, William Marion Branham, enviado por Cristo, a sua igreja, e a toda a família humana e a essa geração. Agora continua dizendo aqui, na mensagem que estamos lendo, a liderança do anjo de Deus, porque assim como o anjo de Deus, a coluna de fogo confirmou a promessa correspondente para cada era e levantou o mensageiro de cada era e falou através do mensageiro de cada era e deu a conhecer o programa de Deus para cada era e foi confirmada a promessa de cada era. Assim também em nosso tempo a promessa da nossa era é confirmada a nossa era e a nossa dispensação pelo anjo de Deus, pela coluna de fogo. E nós atentos a essa palavra, a essa mensagem, que dá a conhecer a promessa ou promessas de Deus para o nosso tempo, obteremos a vitória, obteremos a materialização de cada bênção que Ele prometeu para cada um de nós. Aí no livro dos selos, na página 380, aí nos fala desse momento onde o irmão Branham viu. Vamos buscá-lo no livro dos selos. E também no livro
E também no livro de citações, e também no estudo bíblico, que está colocado aqui esse extrato, para ver ali algumas anotações que ele fez com referência ao parágrafo 834 do livro de citações, que é um extrato do livro dos selos, à página 380. Diz... Página 96. Página 96. Parágrafo 837. 837. Diz, eu sonhei. Aqui começa vamos ler do livro dos selos. E vamos vendo também o escrito aí. E vamos vendo também o escrito aí no livro de citações. Vamos ver aqui. Onde que começa? Onde que começa? No livro dos selos seria... Vamos começar onde diz... Agora quero relatar um sonho que eu tive. Nunca anunciei assim publicamente como um mês depois dessa conversa com minha esposa. Sonhei que estava em pé em uma ocasião quando cada um estava recebendo sua coroa. Havia um grande trono e Jesus e o anjo que recolhia os dados estavam em pé ali. Ele à esquerda escreve o anjo de Jesus. E no estudo bíblico escreve Jesus e o anjo registrador e o trono. E havia uns degraus de marfim branco que formavam como um círculo, uma coisa panorâmica ao redor. E dessa maneira, a grande multidão que estava na frente podia ver o que acontecia. Eu estava em pé atrás, bem atrás, de lado, e estava bem tranquilo, nunca pensando que teria que subir esses degraus brancos. Eu vi o anjo chamar certo nome. Estou vendo por aqui o escrito. Aí no livro de citações, página 97, em cima à direita, começando aí, para cima escreve, dadas as coroas. Ouvi o anjo chamar certo nome, e era o nome que eu conhecia. Olhava por toda a multidão e depois via o irmão ou a irmã que caminhavam. O anjo estava ao lado de Cristo. Aqui no livro dos selos, ele escreve à esquerda, anjo, e desenha uma pedra angular. E estava observando bem para ver se cada nome estava escrito no livro da vida. Aqui no livro dos selos, aí à direita, desenha uma estrela de Davi e para cima escreve o nome no livro. No livro de citações, na página 97, no parágrafo em cima, à direita, aí desenha uma estrela de Davi e para cima escreve o nome no livro. E à esquerda escreve Jesus e o anjo registrador. Apocalipse 3:21. E em cima, no parágrafo, no livro de citações em cima, escreve juízo e as coroas, vírgula, o anjo registrador e Jesus. O juízo e as coroas, o anjo registrador e Jesus. E em cima de registrador escreve o anjo de Jesus.
E no estudo bíblico, à esquerda escreve: compareceremos diante do tribunal de Cristo. Vou ir com calma para que possam ir anotando. E à direita, no estudo bíblico também, tudo nesse parágrafo, escreve o anjo registrador com o livro da vida do Cordeiro. Agora recorde, o livro dos selos também nos falou que eles tinham o título de propriedade, Moisés e Elias. Moisés e Elias com o título de propriedade. Tem um escrito do livro dos selos, onde ele aí nos mostra, vamos ver. Moisés e Elias têm o título de propriedade. Moisés e Elias têm o título de propriedade. A 364. Na 364, vamos ver aqui. Diz no livro dos selos. Diz 300. Vamos a ver, acá está 364. 364. É o livro. No livro rojo. No livro vermelho. Agora no tempo da tribulação, encontramos estes dois profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes der a palavra. Eles não são deuses, mas apenas em sentido superficial, porque até Jesus disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes Deus envia a sua palavra e quando eles a falam, acontece. E agora aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra quando eles quiserem. Fechem-se os céus. E assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção, no sexto selo. E aí é que ele escreve: ministérios adotados no Monte de Sião. Moisés e Elias têm o título de propriedade. Agora, aqui vemos algo nisso que estamos lendo que nos mostra que esse que está aí ao lado tem o livro. Agora, vamos continuar aqui, diz. Então, Cristo via cada um quando se apresentava e dizia: bem, bom servo e fiel, entra no regozijo do teu Senhor preparado para ti desde antes da fundação do mundo. E olhei para ver onde chegavam, e era um novo mundo cheio de regozijo. E pensei, quão maravilhoso é! Como entram por ali, e daquele lado se encontram, e aí estão se regozijando e passando por montanhas e lugares tão formosos. Eu pensei, quão formoso! Glória, aleluia. Eu estava saltando de pura alegria. Então eu ouvia que chamavam, ele escreve em cima o anjo, chamava outro nome que eu conhecia. E eu dizia, eu conheço, aí vai. O Senhor dizia, entre no regozijo do teu Senhor, bom servo e fiel. Agora ele embaixo aí escreve, adotará um filho ao seu anjo e lhe dará o título de propriedade. A quem dará o título de propriedade? Ali nos mostrou que era Moisés e Elias. Quem é quem estaria adotado? Quem tivesse os ministérios de Moisés e Elias, consequentemente, quem tem o título de propriedade. Tão simples assim, diria o irmão William. E nós dizemos... Agora vejam vocês como todas essas são promessas, recompensas para os escolhidos de Deus. E continua dizendo nessa mensagem, os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, que foi pregado em 26 de outubro de 2013 na Bolívia, diz, portanto, conscientes de quem são os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, são eles os primogênitos que estarão entrando ao corpo místico de Cristo
Jeren era, desde o dia de Pentecostes para cá, haverá um grupo de crentes em Cristo no último dia, que serão os eleitos, escolhidos, predestinados, primogênitos de Deus, que serão transformados e herdarão a vida eterna física e recebendo um corpo eterno físico, imortal, incorruptível e glorificado, igual ao corpo glorificado de Jesus Cristo. E quem são? E onde estão essas pessoas? Pois aqui estamos. Pois estamos aqui, escutando a palavra do Senhor e sendo nossa fé fortalecida para esperar essa bênção tão grande. Neste estudo bíblico, deste tema, que foi colocado um extrato da mensagem Perguntas e Respostas, 23 de agosto de 64, pregado pelo reverendo William Branham, diz, página 44, irmão Branham, se você tem tempo, por favor, me explique Mateus 10:41. Eu gostaria de saber o que é uma recompensa de profeta. Agora bem, Jesus disse, qualquer que recebe um profeta, por quanto é profeta, recompensa de profeta recebe. Uma recompensa de profeta é ser amigo de profeta. Qualquer que recebe um justo, por quanto é justo, recompensa de justo recebe. É correto isso? E se eles querem saber o que é uma recompensa de profeta, é ser um amigo do profeta, vem? Essa é uma recompensa, ele é seu amigo. À esquerda ele escreve em cima, amigo, Abraão, amigo de Deus, e também escreve, recompensa de profeta é igual, ser amigo do profeta. Porquanto vocês reconheceram a manifestação do Filho do Homem, a manifestação do que ele prometeu sob carpa, do que ele disse que estaria cumprindo em sua vinda, pois, consequentemente, vocês são amigos dessa manifestação, desse instrumento. E recebem essa recompensa, ser amigo desse instrumento. Agora continua dizendo, estarão escutando a grande voz de trombeta, que é a mensagem final de Deus. Estarão escutando as 7 vozes dos 7 trovões do anjo forte que desce do céu, de Cristo que desce do céu, em Apocalipse 10. Isso estará dando a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Estarão recebendo a revelação do 7º selo, que é a revelação da segunda vinda de Cristo, o qual lhes dará fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem, não te apoies em teu próprio entendimento, nos diz nosso irmão Branham, aqui na página 13, diz, e não poderíamos nós aplicar isso mesmo a esse dia, quando o Espírito Santo vem, o que eles querem aplicar em alguma outra era, quando ele entrar em ação e nas demonstrações do seu poder de vida eterna. O povo quer chamar isso de um selvagem fanatismo, porque eles estão se apoiando no seu próprio entendimento e não na palavra do Senhor. E você sabe que isso é correto. A identificação, que a própria interpretação de Deus é a manifestação da promessa. Talvez eu direi, eu farei um pouquinho mais claro, quando Deus fala a palavra, ele não precisa de nenhum homem ou de nenhuma mulher, ou de ninguém mais que diga o que isso significa. Quando ele disse, bom, vocês dizem, Deus quis dizer isso. Deus quer dizer exatamente o que ele disse que quer dizer. Vem? Agora, como ele interpreta sua própria palavra? Ao cumpri-la. O que é o cumprimento da visão da carpa? O que é o cumprimento do anjo forte descendo do céu, entregando o título de propriedade ao instrumento que ele tem aí, no meio da sua igreja? O que é o cumprimento da pregação, dando a fé de rapto, e tudo que ele prometeu que daria à sua igreja para ser raptada, ser transformada e raptada? Pois é isso que está acontecendo. É o cumprimento de tudo isso que foi falado. Isso é a interpretação, o que está sendo visto.
Essa é a interpretação. Não que isso tem que ter, ele disse assim, que tem, isso significa isso, que significa outro. Você quer saber o que significa? Olha a carpa, olha o instrumento, olha o que o povo está recebendo. E esse é o cumprimento. Essa é a interpretação da palavra. E o cumprimento, tão simples assim. A Bíblia diz, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Como diz que haverá pregação, pois o homem falando, isso não necessita de interpretação, é um instrumento mensageiro falando a palavra. Que interpretação isso precisa? Isso é ver o cumprimento do que foi prometido que ia ocorrer no cumprimento da visão da carpa. Mas recordem que começa tudo de uma forma progressiva. Muitas pessoas querem ver os milagres aí que estavam sendo manifestados quando ele foi a essa atividade, quando ainda para chegar a esse momento tiveram muitas atividades e não sabemos em que número de atividades vamos até chegar a essa que ele viu. Assim que com paciência vamos obtendo tudo que Deus está prometendo passo a passo para já chegar a esse momento. Enquanto isso, no caminho estão os que estão recebendo essa preparação para serem transformados e também está o que o diabo está usando para... E são os que o diabo está usando para estar zombando, criticando tudo que Deus está cumprindo. Mas isso tem que se realizar, porque assim foi no passado. E neste tempo diz que será da mesma maneira. A Bíblia diz uma virgem conceberá e ela concebeu. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Deus disse, haja luz e houve. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Deus também disse que nestes últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E ele o fez. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Isso unicamente necessita uma aceitação. Alguém que aceite o que Deus fez. Não necessita uma interpretação. Deus interpreta a sua própria palavra. Deus prometeu as coisas que nós vemos dia após dia que ele faria nos últimos dias. As pessoas hoje em dia, como foi naquele então, eles se apoiam no seu próprio entendimento. Meu pastor diz que isso é fanatismo. Quanto escutamos que disseram isso? Mas a Bíblia diz que isso aconteceria no entendimento de quem você vai se apoiar. Ou seja, que vejam, aqui nessa mensagem foi que ele falou que a fé não raciocina. A fé aceita. A fé crê e aceita. O diz aqui no lugar. Diz que a fé não raciocina, a fé crê e aceita. A fé vê a interpretação dessa palavra quando a vê sendo cumprida, sendo materializada, sendo vivificada no meio do povo. A liderança do anjo de Deus e os herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo são os dois estratos que lemos nessa ocasião, na qual temos como tema os galardões aos crentes em Cristo. Nos colocamos em pé. E deixamos assim neste tema os galardões aos crentes em Cristo. O nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.